Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, o pessoal tem me enviado alguns e-mails e alguns inclusive eu estou me recusando a ler, porque eu estou um tipo que eu não quero muito comentar sobre amor, relacionamento, essas coisas. E é o que mais é enviado para mim. Então eu estou tomando muito cuidado para falar sobre essas coisas. Eu recebi alguns e-mails aqui que me chamaram a atenção, inclusive na capinha eu coloquei o seguinte: quando a vítima pune os culpados. Aí eu acrescentei só rindo mesmo. Bom, a minha reação de risada é por conta do nervoso. E eu vou explicar por quê. Eu tenho uma índole, uma honra, um código de honra, que eu não pratico vingança. Isso é da minha essência, tá, gente? Eu não estou julgando ninguém, não. Mas eu tento não praticar coisas que eu acho ruins, coisas más. Estão entendendo? Eu procuro fazer o bem. Se eu não posso ajudar ou não quero ajudar, eu retiro o time de campo. Eu não faço mal, eu não atrapalho as pessoas. Isso é um código de honra que eu tenho. Eu não faço com as outras pessoas o que eu não quero que façam comigo. Então tem um monte de coisa que faz com que eu seja uma pessoa bem complexa, digamos assim. Como você vai se vingar de uma pessoa que você diz que ama ou que já amou? Então isso não combina. E eu sou contra a vingança em qualquer situação, mesmo que você não goste da pessoa. Vocês sabem que eu sou o tipo de homem que não tenho problema de falar dos meus sentimentos, das minhas emoções. Eu não tenho problema com isso, nem vergonha. Na verdade, eu não tenho timidez. Mas digamos, eu amo demais uma garota. Aí eu deixo ela perceber que eu tenho interesse por ela. Quando de repente eu percebo que ela percebeu que eu estou interessado nela, mas aí ela já começa a amarrar a cara, ficar de cara feia. Inclusive é interessante, até fazendo cara feia, ela continua linda. É impressionante isso. Mas o que acontece? Eu percebo isso, eu entendo que não gosta de mim, não é? Mas aí quando você descobre que além de não gostar de você, a garota ainda te odeia, por exemplo, as atitudes dela demonstram que tem nojo de você, te odeia. Aí o que você faz, segundo esse pessoal aqui dos relatos? Ah, vou me vingar. Não tem como. Como você vai se vingar de uma pessoa que você diz que ama? Ou como você vai se vingar de uma pessoa que você ama? Não tem como, é incoerente isso. Isso não faz sentido nenhum. Eu já sou o contrário, eu já torço para que a pessoa seja feliz, consiga amar e ser amada verdadeiramente e que tenha uma vida cheia de felicidade. É isso que eu penso, porque é isso que eu gostaria de oferecer para essa pessoa que eu amo. É simples isso. Tanto que eu vou contar um negócio para vocês aqui agora. Eu tive um sonho na noite passada que eu estava num lugar, não sei se era uma festa ou um restaurante, algo assim. Tinham muitas pessoas, muita gente, homens, mulheres, crianças, idosos, jovens, tinha gente pra dedéu. E nisso eu me dou conta que eu estou nesse lugar de mão dada com a garota. Aí eu olhei para a mão dela, eu olhei para ela, eu falei, ih, tem algo errado. Está acontecendo algo que eu não estou entendendo. Aí, de repente, né, a gente se beija, agindo como namorados. Aí eu pensei, nossa, isso é sonho, isso não é real. Mas eu vou ficar quieto aqui porque o sonho tá bom, não é? Vou aproveitar o sonho. Já que não acontece na vida real, no sonho, pelo menos, eu vou aproveitar, não é? O sonho vai desenrolando, as pessoas interagindo conosco, não é? E todo mundo feliz, percebendo a nossa felicidade, aquele casal que brilhava, não é? Chamava a atenção de todos, uma coisa muito bonita, fofinha. Aí eu falei que bonitinho, né? Pelo menos um sonho bonitinho. Aí chegou um momento onde decidimos ir para casa. Enquanto a gente estava andando, o local parecia um pouco deserto. Aí, do nada, o chão rachou, se abriu. E ela que estava do meu lado
de mãos dadas, caiu nesse buraco. Só que eu a segurei pela mão, não deixei ela cair. Eu, desesperado, o sonho de fofo virou um pesadelo, porque eu achei que ela ia morrer, e eu não quero que ela morra. E eu segurando com toda a força do mundo. E você sabe que em sonho, pesadelo, a gente fica fraco, né? Eu fiquei fraco, mas eu tô segurando ela e eu pensando, se ela cair, eu vou me jogar. Porque eu não ia aguentar ver ela morrer, não é? Evidente. E eu segurando e nisso ela, o atrito do corpo dela com as rochas, as pedras, danificou a roupa dela, rasgou tudo. Aí eu fui puxando ela, olhando para os lados para ver se tinha alguém e puxei. Quando eu consegui puxar, abracei firme, forte, com o dever cumprido, né? Pensando que ela poderia ter morrido e eu não iria aguentar, não iria resistir. Abracei forte, aquela coisa de você abraçar forte para mostrar que ela tá ali com você. Aí fui, tirei parte da minha roupa, né, para ela se cobrir. Eu fiquei meio desprovido de pano, não é? Mas isso demonstra a minha preocupação com ela, por conta do sentimento que eu tenho. Então eu queria ver ela bem. Eu não estava preocupado comigo, mas com ela, com a vida dela, com a saúde dela. Dito isso, nós continuamos andando para ir para casa e o sonho acabou. Aí eu acordei todo desesperado, olhando para o lado, olhando para o outro. Aí eu fiquei pensando, poxa, será que esse sonho é um aviso que vai acontecer algo de ruim com ela? Nossa, fiquei nervosão, acordei, fiquei desesperado, torcendo para que tudo dê certo para ela, que ela seja feliz, né, que encontre alguém que valorize ou que tenha um sentimento parecido com o meu, igual não vai ter, não é? Igual a mim não existe, vocês sabem, né, pessoal? Kryptoniano, o S no peito, né? Superman. Mas eu torço, porque dentro de mim o sentimento que tem é amor. Então eu transbordo amor, eu transbordo a bondade que tem em mim. Então eu quero o bem das pessoas que eu amo. Dito isso, vamos rapidamente aqui para os relatos. Falei bastante, não é? O primeiro relato: a família do rapaz briga com ele e trata mal dele, humilhando ele. A maioria da família não torce para o mesmo time que ele. Os pais já falaram em deserdá-lo. Todos os familiares em festas ficam humilhando ele. E esse rapaz desistiu de conviver com os familiares. Foi a luta, trabalhar, estudar, e de repente, com o passar dos anos, ele se estabilizou financeiramente, ficou muito bem de vida, e quando a família, os familiares, descobriram que ele estava bem de vida, rico, foram atrás dele. E ele disse que ele rejeitou qualquer tipo de contato e que essa foi a vingança dele. Ele é casado, tem filhos e nenhum membro da família dele tem contato com esses antigos familiares. Bom, eu não trato isso como vingança. Eu acho que a gente tem que se afastar de pessoas que nos tratam mal por motivos bobos. Tem gente que trata mal a gente por conta, por exemplo, do time da gente, ou da religião da gente, ou por causa da cor, da etnia, ou no caso de algumas pessoas, por causa da opção sexual, ou por causa da situação financeira, ou por causa de política. Eu costumo dizer que quando alguém que deveria nos amar não nos ama, é melhor que essa pessoa mantenha distância de nós e nós delas também. É simples assim. Então, nesse caso aqui, eu não considero vingança. Agora, o próximo caso. Casal de namorados da igreja, ele com 20 anos e ela com 18 anos. Eles estavam namorando há algum tempo, há alguns meses, na verdade, quando, eu não sei se vocês sabem que existem igrejas, tem um tempo que troca os pastores. E nessa igreja, é uma das religiões que acontece muito isso. Saiu o pastor anterior, que era um senhor, e veio um jovem pastor. E o segundo relato aqui do Pedro, ele diz o seguinte: o pastor era jovem e muito bonito. Nisso, a namorada dele começou a ter muita proximidade com esse pastor, porque o cara era bonito, ele chamava a atenção das mulheres da igreja também.
E nisso a namorada sempre em contato com ele, chegou um dia que ela pediu um tempo a ele, dizendo que não poderia continuar o namoro porque ela estava interessada em um outro cara. Ele automaticamente vendo ela todos os dias com esse pastor, logo percebeu que era ele o cara de interesse dela. Ele foi investigar e descobriu que ele era um cara comprometido. E nisso ele ficou quieto, continuou indo à igreja, vendo os dois sempre juntos. Muitas das vezes as colegas ficavam, digamos assim, dando guarida. Ficavam na porta da igreja para ninguém entrar, e ela, com esse pastor, ficavam dentro da igreja, no quarto dos fundos. Sabe-se lá fazendo o quê? E ele sabia disso. Então foi passando o tempo. Aí aconteceu a mesma coisa. Esse pastor foi para uma outra igreja e veio um outro pastor para a igreja deles. Era já um senhor de idade. Ela foi e voltou dizendo para ele que gostaria de tentar mais uma vez o namoro dos dois. Ele pegou e falou com ela assim: nós podemos tentar sim, mas você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que confessar para mim tudo que vocês fizeram. E nisso ele já estava gravando essa conversa. Ele foi conversando com ela, ela contou tudo, o que tinha acontecido com esse pastor. E ele foi e disse: mas você sabia que ele era comprometido? Aí ela disse: sabia, mas ele dizia que iria terminar para ficar comigo. E ela contou tudo que fez para ele, revelou tudo. Aí ele falou: tá certo, então vai para sua casa e eu vou refletir um pouco para ver o que a gente vai fazer. Aí ela foi embora para a casa dela, ela mandou mensagens para ele e ele disse para ela assim: lembra quando você me pediu o tempo? Então, eu te dei o tempo, toda a eternidade. Aí ela chorou pra caramba, avisou o pai. Aí o pai dela chegou e foi até a casa dele falar com os pais dele e com ele. Aí ele ouviu, o cara queria agredir ele, inclusive. Aí ele pegou o celular e mostrou para o pai dela tudo o que ela falou, do que tinha acontecido entre ela e o pastor. Esse caso aí não foi bem uma vingança violenta, não é? Mas me mostrou que no fundo, nem ela te amava e nem você amava ela. Porque, como eu disse, quem ama não faz isso não. Não trai, não se interessa por outro, não faz vingança. Então, não era amor o que vocês sentiam. Era provavelmente paixão. E paixão um dia acaba, não é? Não dura mais que 4 anos. Mas eu não sei se eu faria isso que você fez. Gente, eu tenho que frisar mais uma vez uma coisa. Acontece alguns casos que me envio de gente de igreja. Eu não estou aqui falando contra o pessoal de igreja não, tá, gente? Tem muitas pessoas que estão na igreja que são pessoas tementes verdadeiramente a Deus e que fazem as coisas certas, tá? Mas como em todo lugar existem pessoas falhas, isso acontece em qualquer situação, em igreja, no trabalho, em família. Existem pessoas erradas e pessoas certas. Existem pessoas que acertam e pessoas que erram. É basicamente isso. Não estou criticando não, tá? A outra história aqui, a garota tinha um namorado que ela gostava muito. Um dia, uma amiga dela chegou perto dela e falou de um boato que escutou. Ela havia conhecido o namorado num grupo jovem da Igreja Católica. E eles começaram a namorar dali. Aí ela dizendo: não, ele é muito religioso, a família dele é muito religiosa. Mas o boato que contaram para ela é que o namorado dela gostava de morder fronha, se é que vocês me entendem. Ele gostava de se relacionar na encolha com homens, ele fazendo o papel de menina. Nisso, ela, desconfiada, colocou câmeras na casa dele. E, para surpresa nenhuma, aconteceu dela pegar filmagens dele com 2 homens. E sempre acontecia isso nos momentos que ela estava ou trabalhando ou na faculdade. Ele se relacionando com 2 homens, às vezes com um, com outro, e pessoas que ela conhecia, muitos amigos, primo dele, homens do trabalho dele. Então era um cara assim, digamos,
bem agitado, né? Com seus relacionamentos de bateção de virilha. Ela pegou as filmagens e mandou nos grupos e para todos os familiares dele e dela. Mandou também para os colegas, amigos dele, colegas de trabalho, pessoas conhecidas. Quem ela lembrou, ela enviou as imagens, destruindo assim, né, a vida do rapaz, que teve que mudar de cidade. Afinal, ele foi humilhado, né? Essa vingança dela aqui foi bem cruel, né? O certo seria cada um ir para seu lado. Porque imagina, já pensou se ela casa com esse cara e ele continua fazendo esse tipo de coisa? Olha que porcaria. Eu acho que foi Deus mostrando para ela que esse não era o cara certo para ela. Bom, vamos agora ao outro caso. O outro caso é o seguinte: um rapaz começou a desconfiar da noiva. Eles estavam para casar, eles tinham criado um grupo com os convidados do casamento e nesse grupo eles conversavam muito, falando de tudo relacionado ao casamento, mas ele percebeu que ela não era muito participativa no grupo. Ele, desconfiado dela, ele foi na casa dele, ele colocou o computador dele ligado sem ela saber, filmando tudinho. E essa casa já era a casa do casal, né? Ele já comprou a casa, estava mobiliando, e ela iria levar alguns objetos para essa casa, e ela pediu a ajuda dos dois primos dela, que eram gêmeos. Como ele sabia que iria acontecer isso, ele falou que ia trabalhar tal hora, e ela acreditou, e ele ficou do lado de fora aguardando. Enquanto isso, o computador estava programado para ligar com movimento, se tivesse algum movimento. Dito e certo, aconteceu que a noiva dele entrou no quarto, beijando os dois primos dela, que eram gêmeos, irmãos gêmeos, né? E começaram a tirar a roupa. Nisso ele foi abrir uma live. Gente, isso daqui foi sinistro, cara. Esse camarada aqui, ele vê muita novela. Esse sabe dar troco com força, meu, mas esse foi violento. Ele pegou, abriu a live, todo mundo vendo. E eram muitas pessoas nesse grupo. Tava lotado, lotado, lotado. Tudo sendo transmitido ao vivo para todo mundo. E na sala tava tocando os celulares dos rapazes, que ficaram nas suas roupas, não é? E o celular da noiva também, tocando direto, a família toda ligando. Para, desliga esse negócio aí, tá todo mundo vendo, isso é o quê, isso é o quê. Aí nisso, ele salvou a filmagem, inclusive, né? Quando eles terminaram de bater virilha, o trio, eles foram para a sala. Quando eles pegaram o celular, a tia dela mandando mensagem: para com isso, sai de cima dos meus filhos, o que você tá fazendo? Tá destruindo a família, você é uma... sei lá o quê, e começaram a xingar ela. Os pais dela ficaram tão envergonhados, mas tão envergonhados, que resolveram mudar de estado. Foram embora, levaram ela também. E o que que acontece? Ela ficou muito mal falada. E esse vídeo ele também gravou. E ele distribuiu para todo mundo. Os amigos dela, todos cortaram amizade com ela. Todas as mulheres que eram casadas e tinham amizade com elas, os maridos corta a relação com essa mulher não presta. A honra dela foi lá embaixo. E o que que acontece? Só que tem um primo dela que gosta muito desse rapaz, que é o noivo da situação. E quando ela se mudou com a família, esse rapaz contou qual era a cidade. Aí ele ficou quietinho, criou um perfil fake e foi observando, né, os contatos novos dessa ex-noiva dele. Ele fez a mesma coisa. Colocou em fóruns da nova cidade que ela estava morando, mandando os vídeos, descreveu a situação da história, né? Que ela era noiva, ela morava em tal lugar, agora está morando em tal lugar, botou a foto dela, fez uma edição elaborada para divulgar. Moral da história, eles tiveram que mudar de cidade mais uma vez. Ele disse aqui, segundo o relato dele, que já aconteceu isso 8 vezes. Todas as vezes que eles mudam, ele faz a mesma coisa. Aí o que que acontece? Essa última vez que ela mudou, ela cancelou tudo de redes sociais. Ela não tem mais perfil nenhum em redes sociais.
e se mudou para um lugar que ninguém ficou sabendo, ninguém da família. Então não tem como mais ele ter acesso ao local que ela está. Mas esse daqui eu vou dizer uma coisa, você é muito vingativo, cara. Uma ideia boa para quem se envolver com esse rapaz aí é que não pise na bola. Mas o que eu tenho que dizer para vocês, honestamente, é que a gente nunca deve fazer o mal. Porque nesses casos, quando a gente se vinga, a gente está se igualando à pessoa que nos fez o mal. Então a gente não tem que se igualar a quem nos faz o mal. A gente tem que seguir em frente. Vida que segue. Nem todo mundo tem o mesmo caráter da gente. Nem todo mundo tem a mesma capacidade nossa de amar. Nem todo mundo valoriza bom caráter, valoriza quem é fiel, quem é honesto, quem tem sentimentos verdadeiros. Nem todo mundo faz isso. Não é toda pessoa que vai valorizar a gente. Mas isso não significa que a gente tenha que desvalorizar as outras pessoas. A gente tem que orar muito para ter sorte, ser abençoado, de acontecer de Deus colocar pessoas iluminadas no nosso caminho, pessoas de boa índole, pessoas corretas, pessoas direitas, pessoas que reconheçam as nossas qualidades e reconheçam o amor verdadeiro e que sintam o mesmo sentimento, o mesmo amor pela gente. Mas isso vai depender da sua fé. Não se iguale às pessoas ruins. Esse foi o nosso vídeo de hoje e até o próximo, tá certo, pessoal? Tchau, tchau.